Agora vamos falar um pouco dessa união entre NBA e Sport TV na matéria da semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No dia 26 de novembro de 2015, o Sport TV confirmou em sua página oficial na internet uma parceria com a NBA Brasil. Agora, o site do Canal Campeão será a plataforma digital da Liga de Basquete Norte-Americana aqui no país. O presidente do escritório da NBA no Brasil, Arnold Melo, comentou que a parceria visa oferecer uma cobertura de mais qualidade e dinamismo à liga. Porém, esse anúncio gerou repercussão da imprensa nacional e mesclou apoio e certas dúvidas em relação a essa união. Fábio Balaciano, do blog Bala na Sexta, se manifestou sobre a parceria das empresas. Em sua entrevista para o Observatório do Esporte, Fábio diz não compreender o porquê da exclusividade com a Sport TV. É uma parceria que é muito benéfica para o Sport TV, que, usando um jargão de comunicação, se apropria do site institucional da NBA e quer mostrar para a sociedade que é a cara da NBA no Brasil. É muito benéfica para o canal, sem dúvida, mas eu não acho benéfica para a NBA, institucionalmente não, e também não acho benéfica para o público. Ele acaba tendo acesso a um campeonato através do site de um canal, e não custa lembrar que a prioridade do Sport TV nunca vai ser a NBA, vai ser sempre o futebol. A gente vive no Brasil e é sempre bom deixar claro isso. Eu sinceramente não consigo entender quão vantajoso é isso para ela. Isso eu não consigo captar a mensagem, não. Falamos também com o comentarista do Sport TV, Bira Belo. Para Bira, o motivo da união com o canal é a expansão do mercado da NBA pelo mundo. Olha, a NBA está se expandindo para o mundo todo, né? E acho que a bola da vez é o Brasil. O Brasil tem 9 jogadores hoje jogando na NBA e o mercado tem que se expandir aqui no Brasil, porque as pessoas querem ver esses meninos jogando e exatamente em função disso a NBA hoje está investindo mais no Brasil. Sentiu também que foram 9, podem ir mais jogadores. E como eles globalizaram, né, antigamente a NBA era muito fechada para os Estados Unidos. Hoje a NBA é aberta ao mundo todo. Então eles têm esse interesse exatamente de cada vez mais pessoas falem NBA, cada vez mais pessoas vejam a NBA, cada vez mais pessoas consumam a NBA. Enfim, essa é a estratégia deles. Porém, para Fábio Balaciano, do blog Bala na Sexta, há desconfiança nessa parceria. A razão é que em nenhum outro lugar do mundo aconteceu esse tipo de exclusividade com um veículo de transmissão. Eu fiz essa pergunta também no blog, isso é algo raríssimo de se acontecer em instituições fortes, ou seja, em instituições consolidadas, como é o caso da NBA. Não dá para entender muito bem qual é o objetivo final da parceria. Eu não consigo desvendar exatamente qual é o mistério por parte da NBA. É óbvio que se associar as organizações Globo, que é o maior grupo de mídia do Brasil, é muito atraente, digamos assim, entre aspas, tá? Muito tentador, mas não custa lembrar que a maior parceira de mídia da NBA no mundo chama-se Grupo Disney, que é da ESPN e da ABC. Então eu sinceramente não consegui entender o movimento, não. Para ele, um dos grandes prejudicados com a união das empresas foi outro canal esportivo, a ESPN. A ESPN tem tradição na transmissão dos jogos há mais de 20 anos e seria o canal mais próximo da Liga Norte-Americana. Conversamos com a produtora de conteúdos americanos do canal, Gabriela Franco. Gabriela afirma que a ESPN não fez nenhuma proposta para abrigar o site da NBA Brasil, mas que também não foram procurados pelo escritório da empresa aqui no país. Na verdade, não. A ESPN não tentou fazer nenhum tipo de proposta, até porque esse tipo de acordo entre a liga, seja ela qual for, e um canal de mídia, no caso da Sport TV, é uma coisa que não tem precedente, acredito que em lugar nenhum no mundo. É muito, muito raro você ver uma liga de qualquer esporte atrelando a marca dela de uma maneira tão forte a um meio de comunicação como eles estão fazendo agora com a Sport TV. Então não, a ESPN não chegou a fazer nenhum tipo de proposta nesse sentido e vice-versa. A NBA também não procurou a ESPN para nenhum tipo de acordo prévio. Gabriela Franco também parte da mesma ideia do blogueiro Fábio Balaciano, desconfiando das vantagens para a marca NBA. Eu acho que para o Sport TV foi excelente. Eles estão se atrelando a uma marca reconhecida mundialmente em termos de estratégia. Para o canal deles, não tem como ser negativo. Para a NBA, eu confesso que eu tenho umas ressalvas, não só por trabalhar dentro da ESPN, mas eu acredito que a NBA é uma marca forte por si só e eles não deveriam perder essa identidade visual até dentro do site por uma marca menor que é a Sport TV, considerando
mundo. Hoje você entra no nba.com.br e você não vê a marca da NBA em lugar nenhum. Em termos de visibilidade de marca, para a NBA eu não acho tão interessante. Uma das críticas mais feitas à parceria foi a possível mudança na identificação da marca. Para Fábio Balaciano, do blog Bala na Sexta, essas mudanças já estão acontecendo. Já está sendo. O site já é um site totalmente com a cara do Sport TV e não com a da NBA. Se você entrar, por exemplo, no nba.com, mesmo que você não fale inglês, só para você ver a carinha do site, a identidade visual, layout, essas coisas todas, você vê que é diferente do site da NBA no Brasil. E é diferente porque o site da NBA no Brasil é o site do Sport TV. Em seu blog, Fábio afirma que a ESPN acabou saindo prejudicada com essa transação do Sport TV com a NBA Brasil. Porém, Gabriela Franco, produtora de conteúdos esportivos americanos no canal, esclarece a situação. Gabriela afirma que não haverá mudanças nas relações entre as empresas. Não, de forma alguma, até porque o nosso contrato de direitos de imagem está garantido de transmissões até 2025 e como a ESPN trabalha diretamente com a matriz nos Estados Unidos, a gente também tem uma relação excelente com o escritório da NBA na matriz em Nova York. Todos os nossos contratos, todos os nossos acordos são fechados com o escritório da matriz. Então, qualquer iniciativa que o escritório do Rio de Janeiro da NBA possa ter, não afeta acordos que a gente já tenha fechado previamente. Ainda assim, a produtora fica em dúvida quanto a algumas questões envolvendo o novo site da NBA Brasil. Com a união ao Sport TV, a Gabriela se questiona se será divulgado que a ESPN também transmitirá outros jogos da liga. Olha, eu adoraria saber essa informação. Deveria ter a idoneidade de divulgar qualquer transmissão, independente do canal que é. Se é porta-voz da NBA, deveria sim anunciar transmissões na ESPN. O Facebook da NBA Brasil já faz isso. Independente se é a ESPN ou o Sport TV que está transmitindo o jogo daquele dia, o Facebook NBA Brasil coloca o jogo do dia. Dentro do site deveria acontecer também, mas a gente ainda está aguardando para ver qual vai ser a postura deles. Além disso, afirmou que caso não haja divulgação, será uma situação estranha, devido à exclusividade de transmissão dos playoffs que a ESPN possui. Até porque você mencionou playoffs e finais. Uma coisa interessante do nosso contrato é que a gente tem, tanto a gente como a Sport TV, exclusividade de cada jogo que passa. Então, nunca, durante os playoffs, a gente vai ter o mesmo jogo que o Sport TV e vice-versa. Se você quiser ver, por exemplo, as finais do Oeste, você vai ver tudo na Sport TV. Se você quiser ver as finais do Leste, você vai ver tudo na ESPN. Se eles decidirem não divulgar um lado, é meio esquisito. E as finais da Liga são exclusividades da ESPN. Isso não mudou. Outra crítica que o blogueiro Fábio Balaciano faz à união da Sport TV com a NBA é a questão de agora existir um intermediário com o público. Com isso, os espectadores saíram prejudicados na hora de tentar buscar informações ou mesmo consumir o produto na NBA. Porque o público tem um intermediário entre ele e a NBA, que é um canal. O público, na verdade, ele não vai estar lidando com a marca institucional NBA, ele vai estar lidando com a marca institucional NBA, através do site do canal do Sport TV. É muito diferente. O relacionamento que você tem... podemos citar a UEFA Champions League, podemos citar campeonatos muito bons da NFL, podemos citar qualquer tipo de campeonato. Você não entra no site de um canal, você entra no site da liga. Aquilo ali, você não assiste a NBA no Sport TV, você assiste a NBA. Entre o meio e a mensagem agora tem um intermediário, é claramente um canal no meio disso tudo. Eu não acho isso benéfico. Quanto ao Sport TV, a parceria parece ser bem benéfica em muitos sentidos. O comentarista do canal, Birabello, afirma que a popularidade da liga aqui no Brasil agora deve aumentar. Olha, eu acredito que sim, porque muitos jogos estão sendo passados, pelo Sport TV, é uma média de 3 jogos por semana, e as pessoas estão acompanhando, já fizeram até um levantamento lá da audiência, melhorou bastante, enfim. É exatamente o que a NBA pretende, é exatamente o que o Sport TV, enquanto canal de esporte, pretende, ter uma audiência boa. Eu acredito que sim, e isso vai alavancar também o basquetebol brasileiro. Se em 2016 o Brasil tiver uma boa colocação na Olimpíada, conquistar uma
medalha, subir ao pódio. O basquete brasileiro precisa subir ao pódio, precisa levantar um troféu e colocar uma medalha no pescoço, nem que seja de bronze. Então acredito que se isso acontecer, o basquetebol vai dar uma alavancada geral e vai voltar a ser o que era, ou seja, o segundo esporte no Brasil. Bira também afirma que os jogos da NBA têm muito a acrescentar na formação dos jovens atletas. Para ele, observar as partidas é muito benéfico para o desenvolvimento dos futuros jogadores. Eu acho que é importante sim, eu acho que quanto mais basquete observar, melhor. Eu não sou dessa pessoa que acha que a NBA não acrescenta nada, porque não, acrescenta bastante. A NBA, Campeonato Europeu, Campeonato Brasileiro, NBB. Acho que quanto mais jogos esses meninos e meninas observarem, melhor vai ser para eles. Muito bem, depois da matéria com a locução do Heitor Facini, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Agradecendo o comentarista do canal Sport TV, o Birabelo, além da Gabriela Franco, que é produtora de conteúdos esportivos americanos do canal ESPN, e Fábio Balaciano, do blog Bala na Sexta. Para falar também deste conteúdo, né, além dos professores, comentaristas, também conosco agora o Leonardo Guerino, que foi justamente quem fez a produção dessa matéria. Leonardo, o que dá para dizer da NBA chegando com força no Brasil, né? Já teve outros momentos fortes aqui no país, mas agora retomando, canais Sport TV fazendo transmissão, tem essa incógnita aí da situação, como é que tá? Fala um pouquinho pro ouvinte do Observatório do Esporte, o que você apurou com essa matéria. Um abraço. Olá, Guilherme, olá, amigos. Bom, antes de começar a comentar sobre a matéria, eu gostaria de destacar duas coisas antes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a ajuda que eu tive do Heitor, do Isaac e do Thiago com a matéria, que me ajudaram. E, em segundo lugar, eu queria destacar que é a última matéria que eu fiz junto com o Thiago, que o Thiago vai deixar o programa, né? Expirou-se o tempo dele. Vai voltar para Jaú? Não sei dizer, o que é uma pena, porque eu aprendi bastante coisa com o Thiago. Mas é isso. Bem, então temos que dar nosso adeus ao Thiago Pavini, né? O último programa que ele tá com a gente. Não, mas ele não vai participar no encerramento da semana que vem? Tá aqui. Então, na semana que vem ele vai estar, só que vai ser um programa especial, vai ser a última. Então essa é a última matéria que nós fazemos juntos. Tá explicado. Então guardaremos o choro pra próxima semana. Então sem chororô essa Mesmo semana. assim, obrigado pelos serviços prestados, né? O nosso companheiro aí de Jaú, Thiago Pavini, assessor do 15. Mas seguindo, agora, então, focando no assunto, eu quero destacar aqui no início, quando eu peguei a matéria, eu achei que era um assunto bem frio e prático. Porque simplesmente eu vi a notícia de que o Sport TV e a NBA tinham se associado e achei que era basicamente isso. Mas eu me enganei. Quando eu li o artigo que o Fábio Balaciano colocou lá no blog dele, o Bala na Sexta, eu vi que não era tão simples. Era uma parceria, uma simples parceria para montar um site. Eu vi que tinha muita coisa envolvida, questões de transmissão, questões de direitos de imagem, questão de identificação da marca NBA com a ESPN. Então eu vi que era um assunto muito mais complexo do que uma simples parceria. O último destaque que eu queria fazer é que nessa temporada teremos o recorde de brasileiros na NBA. Serão 9 jogadores. Vai ser o Anderson Varejão, Nenê, Thiago Splitter, Leandrinho Barbosa, Raulzinho, Marcelinho Huertas, o Lucas Bebê, o Bruno Caboclo e o Cristiano Felício. Esses são os 9 jogadores, recorde de número brasileiros. Expressivo, né? 9 atletas brasileiros. É expressivo, mas infelizmente poucos com destaque em seus clubes. São coadjuvantes. São coadjuvantes. Claro que para o basquete brasileiro é uma grande evolução. É nada, eles não jogam na seleção brasileira. Sim, eu ia chegar nesse ponto, né? Com o problema, né? É que quer dizer, será que não jogam, os destaques não jogam, né? O Varejão, Nenê, Leandrinho. Que eles venham para as Olimpíadas. Sim, para os jogos no Brasil, lógico. Sim, né? Então acho que a gente pode esperar talvez uma boa atuação. É que, por exemplo, sempre que tem convocação para a seleção, alguma competição oficial, um está contundido, sim, o outro rompeu o menisco, o outro está com depressão e o outro fala que não vem. Mas então... o Brasil foi bem nos últimos Jogos Olímpicos, né, Carlão? Mas também tem uma questão contratual, né? O seguro é muito alto e a Confederação Brasileira não consegue fazer esse suporte financeiro para fazer. Mas aí, seguro. Vejam, eu particularmente não gosto muito da figura do Oscar Schmidt. Acho um jogador polêmico.
E depois que ele parou de jogar, então, ficou mais polêmico ainda. Mas ele sempre se vangloriou de que não foi para a NBA porque ele queria continuar representando a seleção brasileira e ele teria lá uma cláusula de contrato que poderia impedir que ele representasse o Brasil em Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, e ele priorizou sempre a carreira dele como jogador da seleção brasileira. Né? Mas houve também alguns depoimentos do Oscar que ele falou que ele jogou na Espanha, né, o Oscar. Ele falou que ele teve muitos convites para jogar no basquete profissional norte-americano, mas que ele não aceitou porque ele seria apenas mais um lá. E de certa forma é uma profecia que se cumpriu, né, porque a gente não conseguiu ainda e também lembrando, Zeca, que a primeira Olimpíada que o profissional americano pôde jogar no basquete foi em 92. E o Oscar já estava ali, quase finalzinho de carreira, né? Mas acho que essa é a questão. E o que tem me chamado a atenção é justamente o fato desses jogadores estarem lá e tá tendo uma cobertura. Toda semana tem, pelo menos no Globo Esporte, que eu costumo assistir, um lance, uma matéria sobre os jogadores. Então tem jogador até que aparece com mais vezes na programação e não tem feito assim papel de coadjuvante. Alguns jogam, né? Alguns até que participam. Eu tenho algumas teorias aqui. Tucamérico, diga lá. Vamos lá, eu tenho algumas teorias conspiratórias para tentar explicar isso, né? Então, primeiro, a gente sabe que o Sport TV está com 3 canais, então ele está com espaço na grade, né, para ocupar. Porque um deles, o Sport TV 3, é um canal de reprises, praticamente. Só passa VTs de outros jogos. Então, quer dizer, existe uma demanda por ocupar a grade com programação ao vivo para capturar mais audiência, e capturar a audiência implica também em roubar a audiência dos canais ESPN. Todos os canais por assinatura, as chamadas TVs por cabo, tem 3 canais de esporte. Sim. A Fox tem 3, a ESPN também tem, aí tem os HDs, que às vezes tem uma programação diferente do canal convencional. Então tem muita grade para ser preenchida. Então tem essa briga aí por programação, né? Basta ver que passa ainda Showball, eu não sei quem assiste Showball, porque é uma coisa muito ruim. Passava no Sport TV. Desses esportivos, quem não tem 3 canais é só o Band Esportes, que continua ali, o primo pobre, tem pouquíssimas competições de relevo na sua grade. Passa sinuca, pôquer. Passa uns torneios de tênis. Torneio de vôlei da Itália. Não, torneios de tênis às vezes interessantes, mas de menor escalão, né? Tá, eu acho que outro também, como diria nosso amigo lá, o ministro Delfim Neto, não existe almoço grátis, né? Então acho que tem também uma preocupação desses canais de renovar, assim como a NBA, de renovar um público, capturar um público jovem, né? E principalmente com a possibilidade de vender sua marca. A NBA vende lá suas camisetas, bonés, souvenirs. Então existe uma demanda, um mercado que pode ser importante para eles em forma de expansão, porque os Estados Unidos já está tudo dominado. Para a Europa eles não vão expandir. América Latina é muito difícil. O que sobra para eles como espaço de crescimento? O Brasil. Quem saiu do Brasil, né, Carlão, sabe que nossa cultura em relação à América Latina é totalmente americanizada. Sim. Né? Então, se existe um mercado que pode ter um nível maior de expansão para a NBA, é o mercado brasileiro. Né? Então, a gente tem que pensar aí, como diria o Elliot Ness nos Intocáveis, follow the money, siga o dinheiro. Né? Então, o dinheiro, mesmo com a crise, ainda tem um mercado potencial aqui na área de esportes. E tem uma associação com o NBB também, os jogos de exibição e tal, né? Então, é uma junção que pode ser útil para as duas partes. Um campeonato não vai roubar audiência para o outro, pelo contrário, um negócio potencializa o outro. Assim, acho que o Leonardo colocou que a questão é muito maior do que simplesmente a exploração da marca. Eu cheguei a ver o site. De fato, você não vê o logo da NBA. Mas você vê lá todos os times, vê os jogos e tal. Então, acho que a marca, ela é só mais um elemento do conjunto todo. E talvez essa parceria entre o Sport TV e a NBA seria para justamente vender esses produtos que o Tuca está falando. Além dos jogos, camisetas, shorts, bermudas. E talvez aqui no Brasil, de fato, acho que talvez a entrevistada tenha razão, a Gabriela, talvez a marca Sport TV seja mais conhecida do que a NBA. Eu acho que a NBA é mais um segmento de quem gosta do basquete, quem acompanha. Então talvez seja até uma estratégia do detentor da marca NBA na exploração aqui no Brasil, atrelar essa marca mais famosa para ela ter uma evidência, desconsiderando a exibição dos jogos, o campeonato e tudo mais. A própria liga brasileira, né? NBB, NBA, só troca o A pelo B. Essa aproximação tá
Tá claro. Mas isso é verdade. Claro, né? Tentam aproximar de qualquer maneira a NBA, que é tão famosa, e o NBB, que é o primo menos famoso. Mas eu preciso dizer... O primo pobre. América, eu preciso dizer o que significa NBB e o que significa NBA. NBB é o Novo Basquete Brasil. E a NBA é a Associação de Basquete Norte-Americana. Isso. North American Basketball Association. Mas a aproximação da... Agora, é interessante esse esforço das duas emissoras no momento de ressaca de ídolos esportivos no basquete americano. Não temos mais o Michael Jordan, Kobe Bryant também não, o Shaquille O'Neal também não. Hoje nós teríamos ídolos de segundo escalão também. É a última temporada do Kobe Bryant e parece que LeBron James seria o seu grande substituto. Mas não sei se está à altura do Kobe Bryant, do Shaquille O'Neal e do Michael Jordan, né? E para fechar... Que foi a época áurea, que aliás ainda tinha o Magic Johnson antes de todos eles, né? E para fechar aqui minha teoria conspiratória, lembrando que foi citado o nome de Arnon Melo, né? Quem que é Arnon Melo? Ele é filho do Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, que tem uma afiliada da Globo, né? Então ficam em algumas relações meio complicadas, né? Que podem ter influído nessa decisão do Sport TV. Relações obscuras? Obscuras, estranhas, não sabemos ainda, né? Mas alguma coisa tem. Desse mato sai coelho, né? Nesse negócio de exploração da marca, pode ser que alguém tenha o direito de explorar a marca numa determinada região. Então pode ser que o filho do Collor tenha esse direito de fazer a exploração da marca no Brasil. Isso não tem nenhuma relação com a transmissão esportiva, com os jogos, com o campeonato. Então ele está usando uma estratégia para a marca que ele detém, que ele pode explorar no Brasil, seja mais conhecida. Né? Sim, utilizando as influências, isso. Né? A proximidade com a Globo. A proximidade, lógico. Se ele faz esse contrato com a ESPN, talvez a Globo fique brava com ele e cancele o contrato com ele tem o caminho das pedras aí. Mas né? É que conversando com a Gabriela e com o Fábio, eles não entendem porque só no Brasil aconteceu essa união entre uma rede de televisão e o site da NBA. Em nenhum lugar do mundo foi feito isso. Só aqui no Brasil. Isso que eles não conseguem entender. Eu acho porque que o Tuca explicou. É que quem explica bem é a frase sempre atribuída ao Tom Jobim, que o Brasil não é um país para principiantes. Verdade. E não tem nenhum principiante nessa jogada. Pode ter certeza que não. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Pois não, Tuca? Continuando aqui basquete, né? Já que a gente tá falando de basquete, eu tinha deixado uma notícia para não fugir um comentário para não fugir do tema. Então eu não chamei esse tema o gancho. Lá no começo. É que ele esqueceu de dar o destaque no começo do programa. Encaixou bem aí o basquete. Na verdade eu fui coagido pelo meu diretor. Vai rápido que o programa tá acabando. Correndo lá então, né? É uma matéria que foi veiculada aí na Folha de São Paulo na terça-feira, né? E que o título me chamou. A gente tá aí véspera dos Jogos Olímpicos, né? Essa movimentação toda. E a matéria tinha o título seguinte, né? Na Folha de São Paulo: no basquete, ameaça de boicote, clima de coisas fora do lugar. Tá? E na matéria falava sobre a questão do basquete masculino e aquele imbróglio de comprar o convite. Aí comprou o convite para os Jogos Olímpicos, para o Mundial ano passado, né? E não pagou. Aí a Confederação Internacional ficou de se paga, vai para os Jogos Olímpicos, se não paga, não vai, né? Mas ficou essa coisa meio estranha. Essa dívida era de $800 mil, né? Que infelizmente por conta do câmbio aumentou significativamente nos últimos meses, tá? E o que acontece? Embora exista um esforço aí da Confederação Brasileira, do nosso técnico Manhano, em tentar reunir os melhores jogadores brasileiros que estão na NBA, lá nos Estados Unidos, que estão aqui para tentar montar um time que faça uma boa presença nos Jogos Olímpicos, o mesmo não se passa no basquete feminino, que depois de Hortência e Paula a gente não ouve falar muito bem dessa seleção. Ela não conseguiu resolver, né, sua não teve mais nenhuma geração, nenhuma conquista, tá? E agora acontece um problema envolvendo a Liga de Basquete Feminino, né, que está promovendo um boicote, falando que não vai oferecer as jogadoras para convocação da seleção do dia 6 de janeiro, né, que seriam os jogos preparatórios e testes para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Né, e a argumentação é que esse boicote seria uma forma de chamar a atenção da confederação para a pouca importância que ela dá atualmente para o basquete feminino. Né? Então, esses times estão promovendo isso, né? E o boicote pede, inclusive, Carlão, né, que todo o sistema de administração da seleção
a ponto da convocação das atletas e a definição do técnico da seleção, saia da Confederação Brasileira de Basquete e passe para a Liga. Imagina só o desespero que está então nessa área para chegar ao ponto de abrir mão de uma preparação, de uma disputa de Jogos Olímpicos em casa para chamar a atenção. E quem sofre, para variar, são os atletas. Uma pena. Os atletas. Né? Então, quer dizer, sempre no Brasil fica essa coisa desse aproveitamento, né, da situação limite. Então vamos cozinhando. Quando chega lá perto dos Jogos Olímpicos, ele vai criar um fato, né, para desestabilizar tudo. Tá? Então eu acho uma coisa muito complicada. É uma pena. E assim como eu falei lá no meu primeiro tema sobre o handball, isso está acontecendo também com o basquete feminino, que é uma pena, e vamos ver o desdobramento. Vamos ver se até o dia 6 de janeiro esse problema se resolve. A gente torce para que haja realmente uma resolução que possa permitir aí uma preparação desse time feminino para uma campanha digna, pelo menos, para os Jogos Olímpicos. Só para fechar, há muito tempo eu não consigo ver com um mínimo de prazer uma partida do basquete feminino brasileiro. Acho que desde Paulo e Hortência. Há muito tempo mesmo. Bom, eu já passei o Facebook, né, do nosso programa, só vou reforçar, www.facebook.com/Observatório do Esporte, e tem também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodouesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, com comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Fassini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.